Como vocês sabem, nós estamos começando uma nova casa e na semana passada nós terminamos de fazer a parte da base da fundação, a parte que nós chamamos de sapata. E agora estava na hora de começarmos a mexer com a parte das brocas. Essas brocas que elas vêm até nessa altura dessa linha e só a partir daí nós começamos a montar o alicerce da casa. É só depois daí que a brincadeira começa de verdade. E para essa empreitada aí vieram tábuas novas e aí é a hora que eu me sinto no paraíso. Nessa hora aí eu já estava cortando tudo. Essa aí já são alguns cortes que eu fiz. Eu sempre meço todas os pilares que eu vou fazer e vou cortando eles por etapa. Depois fica muito mais fácil de ir montando um por um. E aí nós acabamos adicionando alguns gabaritos, podem ver essas ripinhas já cruzados, dividindo os cômodos da casa para ficar muito mais fácil de montar os pilares todos na altura que eles precisam e no alinhamento que eles precisam também. Porque no final das contas, toda a casa ela começa aí, na base, na fundação. E eu já tinha fechado essas 3 caixas aqui. Essas aí são algumas caixas que eu fechei e já fui, já deixando montada, porque daí fica muito mais fácil. Você vai fechando as caixas e depois o ajudante já pode ir enchendo as caixas sozinho mesmo. Ele faz o concreto, ele mesmo enche a caixa. Não tem necessidade do pedreiro ajudar. Isso aí é muito uma questão de estética, mas nós também sempre deixamos as caixas bem niveladinha para ficar mais bonito, né? Imagina um negócio lá 10 centímetros fora de plumo. E essas caixas eu fechei elas de uma maneira diferente, porque como elas estavam escoradas no muro, não tinha como eu fechar os 4 cantos dela, era só 3. Então eu tive que fazer uma amarração um pouco diferente, com ferros. Prendi ela por trás com arame nesse ferro da lateral esquerda. Por quê? Na lateral direita não tinha como eu bater um ferro, porque tinha uma coluna ainda para ajudar. Ainda tinha isso aí. No final do dia, todas as caixas estavam cheias, porque como eu falei, o ajudante já foi enchendo. Nós fomos montando e o ajudante já foi enchendo logo atrás. Não tinha essa necessidade. Nesse tipo de serviço, não tem necessidade de você parar o serviço para encher caixaria. Mesmo o ajudante já faz o concreto e já enche. Faltaram apenas 3 caixas para serem feitas, mas isso aí ficou só uma questão só de tempo mesmo. Elas tinham um modelo um pouco diferente de se fazer, então eu acabei deixando para o dia seguinte. Porque nós fizemos, o serviço rendeu muito no final das contas, foi muito lucrativo. E o segredo que nós usamos aqui para fazer essa concretagem aqui dos pilares tão rápido foi que tava 2 pedreiros trabalhando fazendo caixa, porque não tem necessidade. Aí cada um pedreiro tava fazendo umas caixas, né? Não ficava trabalhando em dupla. Não tem necessidade, são pilares simples, fáceis de se fazer. E aí, por conta disso, o ajudante sobra. E com o ajudante sobrando, ele mesmo vai enchendo as caixarias sozinho, não precisa de ter o auxílio de um pedreiro só para ficar olhando e compactando o concreto. Não, ele mesmo pode fazer, é só dar algumas instruções e dessa forma a gente fez bem rápido tudo por aqui. O dia hoje foi bem produtivo. Para um dia de serviço nós fizemos bastante coisa. Dia de quarta começando e olha só que diazão bonito, cara. Esse dia eu fiquei até animado para trabalhar porque tava muito bonito. Mas fazer o que, né? Nós temos que trabalhar, nasci bonito, não fui rico, então eu tava aí, até mudei de base, né, pra mim ficar mais perto dessas tábuas velhas aí. Eu tava escolhendo umas tábuas pra mim usar, essas tábuas mais usadas aí, pra não ficar cortando todas as tábuas novas também, né? Às vezes dá pra fazer algum aproveitamento. Separei algumas tábuas pra fazer as caixarias que faltaram, né? Umas caixarias um pouco menor, então eu resolvi fazer esse aproveitamento aí. Olha só, tive que fazer umas caixas um pouco mais largas. Fiz uma um pouco maior, que era um pilar de 1,60 m e tive que fazer um pequeno com 60 centímetros, esse daí do lado. Fiz eles bem bonitinho, bem ajeitadinho. Caixarias montadas, foi hora de fazer o concreto. E dessa vez eu que acabei indo para a bitoneira, afinal o ajudante estava terminando de abrir uma sapata lá. Pense num sofrimento, cara. O sol começou a esquentar e ele abrindo uma sapata. Aí eu fui encher as caixarias, tudinho sozinho também. Não custa nada de vez em quando, não tem necessidade de tanto ego. Então enchi de boa, não teve tanto trabalho assim. 2 trastes de concreto e eu já tinha terminado tudo. Então
acaba que foi muito rápido, não tinha necessidade do ajudante parar o que ele estava fazendo só para mim vir fazer isso daí. Olha só como os pilares ficaram bonitos, não é? Bem acabadinho. Parece uma besteira, mas o resultado final da arte toda fica muito mais aconchegante olhar assim. E aí, tá gostoso aí? Mas, tá geladinho, igual uma geladeira aqui dentro. Também mocegando aí desde cedo aí nesse buraco, né? É, pai. Chega da vontade de tacar a cavadeira na cabeça do cara pra um negócio desse, né? Aqui é só, aqui é só lazer, menino. Vai. Toda ali da estrada lá só vê a terra subindo. Cara, olha assim, tem um tatu aí, é? É um canastrão, o famoso canastrão. Astrão aí. Tá quase na hora também de comer. Já? Já, se eu falar já, eu achei que ia dar 2 dias nesse meio-dia. E como o ajudante estava lá terminando de abrir ainda as sapatas, as últimas que estavam faltando, me sobrou ir fazer alguns acabamentos na outra casa e tipo cortar a parede. Nossa, mano, como eu odeio cortar a parede. Eu acho que cortar a parede é simplesmente o serviço que eu mais detesto fazer em construção, cara. Eu realmente não gosto. Eu quebro, eu faço de tudo, mas só o ódio. E aí chegou a hora de morcegar um pouquinho. Eu falei, ah, mano, vou lá dar uma perturbada no ajudante, porque não pode deixar ele lá muito quieto naquele buraco, não, senão o bichinho fica até deprimido. É, cara, é solitário ficar aí, ó, enterrado nesse buraco um tempão desse daí. E aí? E aí que desbarrancou. Olha aí, Desbarrancou? o lugar que eu tava ali ajeitando. Ah, tá ali, né, no canto. Tava ajeitando, aí tava aqui, ó. Nossa, só aumentou o serviço. Caiu aqui quando vou, olhando, nós vemos um barranco, eu pulei pra cá. Tá, porra. Quebrou o cabo da paia, imprensou. Tá, porra. E a pá tava aqui, né? Onde pegou o raspão no barro? Caralho, velho. Se tivesse ficado, tinha ficado enterrado. Tava brincando sobre te enterrar aí, mas era brincadeira. Olha o que eu trouxe pra você, só como eu sou bonzinho. Acabou de morrer. Não, morre não. Ia ficar aí, quebrar era a perna, você é doido, é? Esse monte de barro eu senti. Você é doido até você gritar lá pra chamar nós, já era. Eu falar, socorro. Até a voz acabou. Tá? E esse aí foi o resultado da quebrança, ó. Eu odeio, mas eu faço bem feito. Como as sapatas ainda estavam sendo furadas, acabou que eu fui designado para outra tarefa, que era fazer uma calçadinha aí nessa parte da frente, uma calçada separada com jardinzinho. Então ela tem uns detalhes que vocês vão entender quando estiver pronto, mas eu tive que fazer um gabarito para cada parte. E nessa hora aí nós estávamos socando, olha só para você ver a dificuldade que é para trabalhar com sapatas tão fundas. Às vezes nós precisamos socar o fundo dela para que haja uma resistência maior, né? Porque aí é tudo a terra. Então a gente soca bem e chegamos a passar o sapo aí para dar uma resistência maior na sapata. Parte da tarde começando e já estava assim, ó, o trabalho. Eu já tinha feito aí todas as marcações, todos os quadrados. No entanto, muitas vezes acabam ficando algumas arestas para trás e nessas horas nós temos que parar o serviço, ir lá e refazer. Como, por exemplo, fazer alguma encanação, colocar alguns conduítes para distribuir a elétrica depois. E nessa hora aí eu estava fazendo exatamente isso, cortando ali para a gente passar um conduíte ali que ia ligar. Esse conduíte ele vai ligar tanto esse portão que é elétrico, esse pequeno também, esse grande com certeza vai ser o motor, só que esse portão elétrico ele tem uma trava de segurança elétrica e o interfone. Então eu tive que parar para fazer tudo isso aí, para deixar tudo no lugar. Fora isso, tinha alguns conduítes que estavam para ser feita a ligação de LEDs no muro e também um encanamento do ar-condicionado que ficou para trás sem fazer, eu tive que refazer tudo, então acabou que foi um dia um pouco
enrolado por conta dessas coisas mesmo, por conta de eu ter que fazer outros serviços para fazer o serviço da calçada. Então acabou que a concretagem da calçada ficou apenas para sexta-feira. E depois de socado ali as sapatas, né, ajeitado tudo, o ajudante terminou de abrir a outra, essa aí é a outra, né, que ele estava abrindo na quinta-feira, e fizemos a concretagem também, já deixamos o pilar armado, e com isso nós terminamos a nossa quinta-feira. Graças a Deus, mais um dia cumprido. Eu acho que eu não sou um cara muito normal não, porque eu prefiro muito mais trabalhar numa sexta-feira do que trabalhar numa segunda. Porque pensa comigo, você passou ali o final de semana todo curtindo, às vezes eu fico só o domingo em casa, então fiquei em casa no domingo e chega na segunda-feira eu tenho que trabalhar, ô raiva que dá. Mas na sexta não, na sexta você tá bem de boa, principalmente quando é dia de pagamento. Nossa, quando é dia de pagamento é muito top. E aí eu comecei o meu dia já pegando aqui uns pedaços de cano para mim fazer um trabalhinho ali na fossa. E o que eu vou fazer aí é mudar simplesmente o suspiro dela. E eu quero fazer isso antes de chover, né? Até porque tá parecendo muito que isso vai acontecer. Mas achei só esse pedacinho aí de cana aí nesse momento e, bom, vamos ver o que que dá pra gente fazer com isso, né? Temos que desenrolar antes que a chuva venha e atrapalhe todo o meu dia. E olha aí, ó, a bagaceira que virou. Nesse momento aí eu já tinha feito ali uma valetinha para escoar essa água toda e tinha esvaziado muito ali. No entanto, tinha muita água na hora que eu cheguei. O lugar onde ia concreto ali estava cheio, cheio, cheio d'água. E aí eu fiz uma valetinha para escorrer. E como o ajudante estava lá furando a outra sapata, porque sim, ele teve que furar uma sapata daquelas na mão todinha. Então eu acabei indo para a bitoneira fazer concreto e fazer eu mesmo essa calçadinha, até porque não era tanto concreto para mim precisar de um servente. Então eu fui ali calçando meus gabaritos ali um por um para que os gabaritos não se mexam. Afinal de contas, eu não preguei eles um no outro, então corria esse risco. Na parte da tarde eu já tinha concretado ali quase tudo, só estava faltando essa parte mais baixa ali, onde vai a pedra. E o resultado é basicamente isso aí. Agora a gente dá acabamento e é como lapidar uma joia de diamante. Você pega o trem bruto, vai mexendo, vai dando acabamento até ele ficar um pouco mais bonito, né? E esses acabamentos, eles são a parte que mais demoram na construção. Depois disso, eu já desempenei ali, tirei os gabaritos, e esse aí é o resultado prontamente final, né? E enquanto isso, bom, encher ali aquela sapata. Finalmente a última sapata? Não, faltou uma para trás, que a máquina vai vir furar ela, porque Deus livre, essas sapatas aí você fazer ela na mão é muita esganação, é mais de 2 metros, cara, de buraco, então dá o quadrado de uma fossa praticamente, é muito. Aí o dia já estava acabando, na sexta-feira nós saímos um pouco mais cedo, geralmente às 5 horas, o sol ainda tá bem alto, mas o dia foi bem produtivo, apesar de ser bem enrolado. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabadão chegando e eu fui designado aí para fazer essa tarefinha chata. A tarefa de rejuntar esses ladrilhos aí, que é uma
porcaria rejuntar isso aí. Eu nunca tinha feito, então para mim foi uma experiência completamente nova. Isso porque não faz muito parte da minha alçada, já que eu trabalho mais com a parte de alvenaria, mas bora lá, né? Então já comecei ali preparando primeiramente a massa que eu ia usar. Eu usei uma massa de argamassa. Sim, por algum motivo esse negócio é feito o rejunte com argamassa. E essa parte de fazer o rejunte com argamassa foi a pior coisa que me aconteceu, porque trabalhar com argamassa para fazer rejunte é um trem muito complicado, cara. Eu nem sei como é que eu venci essa tarefa, só tendo muito jogo de cintura mesmo para conseguir passar por cima de uma provação dessa. E eu mexi bem até que o ponto da massa ficou isso aí, ó. Para mim, esse ponto aí seria bem o ideal para trabalhar desse jeito aí. Então eu peguei ali aquela massa e coloquei dentro de um saco de arroz, porque parecia tão fácil e óbvio. É só pegar no saco de arroz e ir apertando o saco de arroz tipo confeite de bolo, né? Essa pelo menos era a minha ideia. Achei que fosse bem mais fácil. Mas antes de aplicar, sempre fazer uma limpezinha, né? Para tirar todos os resíduos, igual poeira, cisco, essas coisas. Para não ficar um trem feio, senão depois fica muito rasurado o serviço. E olha lá, eu todo iludido achando que era só ir espremendo esse negócio que o trem ia ficar 100%. E cara, até que funciona, na real até que funciona. Mas esse pacote de argamassa que eu peguei tinha muita bolotinha. E aí na hora que eu ia apertando, começava a sair. Mas aí do nada parava, cara. E aí eu percebi muito fácil que eu não ia dar conta de fazer daquele jeito ali. Eu tinha que dar um jeito de fazer de outra forma. E foi nesses pesares aí que eu tive uma brilhante ideia. Ficou um pouquinho ruim de fazer. Aí eu fiz essa gambiarrinha aqui, ó. É um bico daquele de silicone. E aí eu cortei a tampinha do litro e encaixei dentro. Eu não testei ainda, pode ver que tá tudo limpinho ainda. E eu vou testar esse negócio aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. A primeira pergunta que fica é: essa jossa precisa de suspiro? Eu não sei. Sinceramente, eu nunca fiz isso aqui, essa coisa de rejuntar com a argamassa. Essa nem é a minha área de atuação. Eu atuo mais com a área de alvenaria, essa coisa de azulejo, essas coisas não tem nada a ver comigo, não é a minha especialidade. Mas como a mão de obra está um pouco falha, muito vaga, sobra. Então vamos testar aqui essa coisa. Realmente funciona, vou mostrar aqui um pouco mais de perto agora em ação. Só que tem que trabalhar com a argamassa muito mole para colocar aqui dentro do litro. E aí fica uma caganeira do caramba, velho. Olha só. Fica até bem fácil. Com certeza, se eu fizesse a argamassa um pouco mais dura, seria melhor. No entanto, ela não ia penetrar tão bem assim, igual tá penetrando ali. De fato funciona. Dá pra dizer que funciona. Eu não tô nem apertando o litro. Tá saindo bem suave mesmo. Só que tá vendo aqui, ó, bem nesses pontos aqui, ó, eu já tinha feito isso, mas ele não fecha muito bem o argamassa assim, ó. Aí depois tem que esperar ela cair, ó, ela afundar, tá vendo? Ó, aqui eu já passei, ó. Mas ela continua tendo que repassar. Então é um servicinho daquele de formiga mesmo. Mas de toda forma, acabou que a gambiarra venceu novamente. É isso aqui. Eu acho que o que define pedreiro é gambiarra. E lá fui eu então, terminar tudo aquilo. Mal sabia eu que o dia tava só começando. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para
para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Mas apesar da vontade de terminar esse negócio aí, eu não consegui terminar tudo ainda no sábado. Acabou que eu tive que voltar lá no domingo, ainda trabalhei domingo até o meio-dia para tentar terminar esse negócio e consegui. E esse aí sou eu, indo para casa depois de um dia trabalhoso.